Vou ler um artigo de minha autoria, em que analiso a abordagem do júri e do direito na obra deste grande autor que é Lev Tolstói. Os dois grandes escritores da literatura russa do século XIX tiveram no homicídio um de seus temas mais recorrentes. É natural que seja assim. Afinal de contas, poucos eventos retratam tão profundamente a complexidade humana. Os eixos narrativos dos 4 principais romances de Dostoiévski, Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios e Os Irmãos Karamazov, se estruturam em torno do assassinato. Dostoiévski foi jornalista e tinha grande interesse pelo tribunal do júri. Assim também Lev Tolstói, que ao ouvir o relato de um crime por meio de um juiz amigo seu, escreveu o seu último grande romance, o livro Ressurreição. O protagonista da história, Nekhlyudov, se aborrece ao receber uma intimação para atuar como jurado numa sessão do tribunal do júri. Em breve, ele descobriria que uma das réus, Katyusha, era exatamente a jovem que morava na casa de suas tias e que ele, pouco tempo antes, havia seduzido. Estamos em uma sociedade altamente conservadora, a Rússia do século XIX. E a partir deste evento, os horizontes de Katyusha se estreitam drasticamente. Ela perdeu o filho e, por falta de recursos, acabou se entregando à prostituição. Nekhlyudov se sente extremamente incomodado. Ele, rapidamente, faz um juízo de causa e efeito em sua mente e percebe que, se não tivesse gasto tanta energia na satisfação de um desejo egoístico, talvez o destino de Katyusha tivesse sido diferente. Um sentimento de culpa irá acompanhá-lo por todo o julgamento. Tolstói é um dos grandes nomes da literatura mundial. E com sua visão aguda, irá dissecar uma perspectiva do tribunal do júri que permanece imperceptível à maioria das pessoas. Logo ao entrar no fórum, Nekhlyudov se depara com um grupo de jurados. Além das alusões gerais sobre o tempo, ele ouve um homem falar animadamente sobre um processo. Os comentários exaltavam a expertise de um advogado que, contra todas as expectativas, fez com que uma mulher idosa, apesar de estar no seu direito, pagasse muito dinheiro à parte contrária. Um profissional genial, exclamou o senhor de óculos. Aqui fica evidente um traço do júri. Ao contrário dos juízes, que normalmente têm suas formas fixas de verem o direito e os fatos, e por isso, muitas vezes, dão pouca importância aos oradores, os jurados, de regra, são suscetíveis às explanações e esperam, muitas vezes, além das expectativas reais, que os tribunos lancem mão de justificativas bruscas e deem um sentido inesperado ao processo. Esta é uma característica do júri. É preciso lembrar que o primeiro dever do expositor é se ater às particularidades do auditório. E é assim, obviamente, porque ninguém pode andar com segurança por um terreno sem o conhecimento prévio de seus defeitos e qualidades. Tolstói também observa as circunstâncias do julgamento, que aos olhos de muitos
poderiam parecer secundárias. O promotor e os advogados não tinham estudado atentamente o processo e, por isso, folheavam os autos com avidez à procura de informações importantes. O escrivão, como de costume, estava mais uma vez atrasado. O juiz-presidente consultava o relógio, já que pretendia terminar a sessão impreterivelmente até às 15 horas. Um dos outros juízes, antes de chegar ao fórum, teve um entrevero financeiro com a esposa e, por isso, mostrava uma atenção dispersa. Nas últimas décadas, principalmente, tem-se falado muito sobre a psicologia comportamental. Hoje, sabe-se com relativa tranquilidade que muitos fatores considerados secundários ou não perceptíveis numa primeira abordagem podem influenciar nossa capacidade de decisão. O Prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, em seu livro Rápido e Devagar, faz uma demonstração perturbadora dos efeitos de esgotamento ou das causas não racionais dos julgamentos. Abre aspas. Os participantes inadvertidos do estudo eram 8 juízes de condicional em Israel. Eles passam dias inteiros revisando pedidos de condicional. Os casos são apresentados em ordem aleatória e os juízes dedicam pouco tempo a cada um, numa média de 6 minutos. Os autores do estudo fizeram um gráfico da proporção de pedidos aprovados em relação ao tempo desde a última pausa para a refeição. A proporção conhece picos após cada refeição, quando cerca de 65% dos pedidos são concedidos. Durante as 2 horas, mais ou menos, até a refeição seguinte dos juízes, a taxa de proporção cai regularmente, até chegar perto de zero pouco antes da refeição. Como era de se esperar, esse é um resultado indesejável e foram averiguadas cuidadosamente muitas explicações alternativas. A melhor explicação possível dos dados é uma má notícia. Juízes cansados e com fome tendem a incorrer na mais fácil posição de negar os pedidos de condicional. Tanto o cansaço como a fome provavelmente desempenham um papel. Fecha aspas. Portanto, muitos fatores permanecem ativos em um julgamento. Isso nos remete de pronto a uma frase de Freud que dizia que a humanidade sofreu 3 abalos em seu orgulho narcísico. O primeiro foi com Copérnico, que provou que a Terra não é o centro do universo, mas apenas mais um planeta que gira em torno do Sol. O segundo foi com Charles Darwin, que mostrou que somos produto da evolução e temos, portanto, um passado biológico em comum com os outros animais. O terceiro golpe narcísico foi desferido justamente por ele, Freud, ao mostrar que grande parte dos nossos atos provém de uma origem desconhecida e totalmente fora do espectro da razão, ou inconsciente. Catiúcha respondia à acusação de ter matado um homem, com a ajuda de mais 2 pessoas. Segundo a denúncia, ela foi chamada pelo camareiro de um hotel para atender sexualmente um cliente e, durante a noite, misturou veneno na taça de vinho entregue a ele.
Após o crime, Catiúcha, o camareiro e um ajudante do hotel teriam aberto a mala da vítima e subtraído para eles a quantia de 3.800 rublos. Durante os julgamentos, os réus, na tentativa de embaralharem a narrativa, se acusaram reciprocamente. Iniciados os debates, a palavra é passada ao Ministério Público pelo prazo de 1h15. O promotor disse que os réus traziam em seus caracteres pessoais a presença da hereditariedade e criminalidade congênita. É preciso contextualizar. A influência de A Origem das Espécies, de Charles Darwin, na segunda metade do século XIX, praticamente se estendeu por todos os ramos do conhecimento, cobrindo um leque que vai desde a economia e a literatura até o direito. O promotor, portanto, teve como base uma explicação científica e lombrosiana, insistindo que os réus apresentavam indícios de personalidade degenerada. O advogado de uma das réis procurou mostrar que a explicação do Ministério Público estava totalmente fora de contexto. Ironizando as palavras do adversário, ele diz que a, entre aspas, brilhante preleção sobre hereditariedade, apesar de esclarecer importantes questões científicas, nada tinha a ver com o caso, visto que sua cliente era filha de pais desconhecidos. Do final do século XIX para cá, a produção de conhecimento, tanto filosófica e social, quanto científica, tem arrefecido o ímpeto em se acoplar de forma automática às explicações biológicas aos comportamentos humanos. Mas ainda nos deparamos com a tendência da chamada psiquiatrização do crime. No júri do motoboy, retratado no livro O Julgamento de um Serial Killer, Edilson Mogenor Bonfim mostra que os jurados negaram a tese de que o réu padecesse de perturbação da saúde mental, ou chamado transtorno de personalidade antissocial ou psicopática. O júri, de maneira acertada, afastou a semi-imputabilidade. Como muito bem observado pelo autor, abre aspas, a loucura não pode ter as costas tão largas que a ela se debite toda a maldade humana. Fecha aspas. O crime, no fundo, é uma interdição moral. No final dos debates do caso Catiúcha, os jurados se reuniram para a votação dos quesitos. Basicamente, a questão foi dividida em 2 pontos. Inicialmente, eles responderam que a ré não teve a intenção de subtrair o dinheiro da vítima, mas por um descuido na condução dos trabalhos, acabaram deixando de responder que ela também não teve a intenção de matar. O resultado, naturalmente, foi contraditório, já que a morte teria sido buscada com intuito financeiro, e se esse ponto não foi provado, o segundo também não poderia subsistir. Mas, apesar desta evidente contradição, por um erro na votação, a ré foi condenada a 15 anos de prisão. Em um júri, ocorrido em Conselheiro Lafayette, foi apresentada a denúncia de envenenamento. A única tese da defesa foi a negativa de autoria, e os jurados a rechaçaram por maioria de votos. No quesito seguinte, porém, eles acolheram
em evidente contradição com a resposta anterior, o quesito genérico da absolvição. Aqui entramos em um ponto de extrema relevância para o direito. Erros acontecem na prática judiciária e na vida como um todo. Como dizia o poeta Dante Alighieri, o erro é humano e a perfeição é divina. Portanto, é lógico e consta dos tratados internacionais a necessidade do duplo grau de jurisdição. O sistema judiciário não pode abrir mão deste mecanismo corretivo, que, acima de tudo, assegura a dignidade humana e a pretensão de que as decisões sejam justas e, portanto, averiguáveis por juízes distintos dos que participaram do primeiro julgamento. É importante nos atermos a este ponto, já que tem sido objeto de questionamento no Brasil a possibilidade de recurso, nos casos em que o júri acolhe o quesito genérico da absolvição. Ora, a possibilidade recursal é um direito basilar e que, portanto, deve se estender sem restrições por toda a legislação. Em um país como o Brasil, em que se fala no excesso de recursos e na existência de até 4 instâncias recursais, qual o sentido de se vedar o duplo grau de jurisdição ao júri? Como promotor de plenário, vejo que o Tribunal Popular, na imensa maioria das vezes, julga com acerto. Mas a consequência direta desta mutilação recursal é lançar holofotes sobre eventuais erros do júri, sem deixar claro ao cidadão que o erro neste contexto é o de uma interpretação que alijou o Instituto de um mecanismo indispensável ao seu bom funcionamento, ou seja, o duplo grau de jurisdição. No decorrer do romance Ressurreição, Tolstói afirma o entendimento de que a justiça e o Estado são órgãos arbitrários. No livro, o caráter didático e propagandístico se antepõe às intenções artísticas. Após expor as deficiências do sistema carcerário, ele se pergunta por que alguns homens teriam direito de castigar outros. Aqui, o autor de Guerra e Paz defende abertamente ideias anarquistas. Neste ponto, não vejo como concordar com Tolstói, e fica explícita a grande diferença de perspectiva entre ele e Dostoiévski. Também o sentido de futuro e possibilidades humanas afasta estes dois autores, que talvez sejam os maiores romancistas de todos os tempos. No livro Os Demônios, Dostoiévski previu que as teorias globais, que veem na marcha da história a solução para todos os problemas, trariam tirania e arbítrio à humanidade. Alguns críticos o acusaram de ter feito um livro de fôlego curto, já que inspirado em um fato de pequenas dimensões, mas o século XX mostraria o quanto ele estava certo. Dostoiévski detectou que a imperfeição é um fato irremovível das comunidades. As ideias globalizantes se mostraram incapazes de modificarem a essência do ser humano. Isto tudo demonstra, pelo contrário, que a interdição, a lei e as penas continuam sendo mecanismos indispensáveis à sociedade. Grande abraço a todos.